amigos da TVR, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Norberto Metti, que já foi secretário de Turismo, presidente do Parque Vila Germânica, enfim, exerceu outras funções e ainda exerce em Blumenau. Prazer tê-lo aqui no programa, Norberto. Obrigado, prazer também, Minus. Muito bom estar no seu programa. Pois é. E o senhor convive aqui com os blumenauenses faz tanto tempo, é nascido aqui ou como tantos, assim como eu, migrou e gostou, fincou raízes em Blumenau? Eu não posso dizer que sou um imigrante, né? Porque eu nasci em Presidente Getúlio, mas nasci em Presidente Getúlio por acidente. Meu pai estava muito doente, foi fazer um tratamento no Hospital Miguel Couto em Ibirama, e a minha mãe foi temporariamente morar em Ibirama na casa dos meus avós, que era na verdade não era Ibirama, era dentro de Presidente Getúlio, por isso meu certificado de nascimento diz lá, nascido em Presidente Getúlio. Mas vim para cá com menos de 6 meses, menos de 3 meses, enfim, então eu me considero blumenauense. Pois é. E onde é que o senhor se criou, a família morava aqui? Eu me criei no centro da cidade, eu tive o privilégio de ter me criado no centro da cidade, é por isso que eu gosto tanto da cidade. Eu vivi até os 7 anos de idade no Bom Retiro, mas muito próximo do centro. Pegamos uma enchente enorme em 1957, a nossa casa ficou completamente debaixo d'água e a minha mãe resolveu vir morar para o centro. A minha mãe era, na verdade, cabeça de casal, meu pai sempre foi doente. E a minha mãe foi cozinheira a vida toda, trabalhava em alguns restaurantes renomados, trabalhou em restaurantes renomados, como o Zocher, o próprio Aquário, que ficava junto ao Grande Hotel, e depois pelo estado inteiro, no Cavalinho Branco, no Moinho do Vale. Então, moramos na rua Nereu Ramos, nos fundos da famosa churrascaria Palmital. E é ali que eu passei toda a minha adolescência, o período, inclusive, de criança ainda, depois dos 7 anos. Então aprendi a conhecer o centro da cidade como ninguém. E foi daí, dessa atividade da sua mãe, do convívio com as pessoas ligadas ao turismo, que verteu essa... Foi porque eu, na verdade, comecei a trabalhar, meu primeiro emprego formal, eu já trabalhava com 9 anos. Com 9 anos de idade. O que era comum para aquela época, né? Exatamente, não era crime trabalhar, não era crime o menor trabalhar. Ele ajudava a mãe. Havia o restaurante Zocher, ao lado da Praça do Tubarão, num prédio que ainda hoje existe, e lá nos fundos, na beira do rio, onde não existia beira-rio, havia o escritório do Zocher, onde se preenchia, né, a mão ou a máquina durante todas as semanas o cardápio. E essa era a minha função, botar o preço nos cardápios. Depois aconteceu a inauguração do Grande Hotel e o meu primeiro emprego formal, eu não posso dizer que é formal porque carteira de menor era só com 14 anos, mas recebendo o salário, assinando o recibo, aos 12 anos de idade comecei a trabalhar no Grande Hotel, onde minha mãe trabalhava no restaurante. Então, o relacionamento, meu primeiro emprego fez com que eu gostasse desde o início da atividade relacionada ao turismo. Depois passei um longo período trabalhando na Telesc, toda mãe, todo pai desejava ver o filho trabalhando ou no Banco do Brasil, na Celesc, na Telesc, e não foi diferente. Trabalhei durante 1 ano e meio, quase 2 anos na Celesc, e depois acabei na Telesc durante 20 e tantos anos na Telesc, mas acabei voltando para o turismo. Pois é, mas ali na Telesc foi a tua vida profissional, a trajetória profissional praticamente ali, né? Embora eu tenha o meu primeiro curso superior tenha sido Direito, eu não exerci na Telesc. Durante muito pouco tempo exerci um período como procurador na Telesc em Blumenau, mas fui lá gerente financeiro, gerente administrativo, gerente comercial, gerente de marketing, enfim, foram mais de 20 anos, né? Então foi realmente o período mais intenso da atividade profissional, foi na Telesc. Pois é, poucos se lembram ainda da famosa Telesc. Sim, que já fazem agora praticamente, fazem mais de 10 anos, né? Fazem mais de 10 anos. Eu saí da Telesc, eu me aposentei prematuramente na Telesc em 99, podia ter ainda continuado, mas tive que me aposentar porque eu fui convidado na época pelo governo do estado a ser diretor da Santur. Eu fui durante um período diretor de marketing da Santur. Já tinha sido secretário de turismo de Blumenau, do governo do Renato Viana, voltei para a Telesc, continuei meu trabalho na Telesc e aí fui convidado a ser diretor de marketing da Santur. Aí resolvi então me aposentar. Então em 1999, portanto já há 15 anos, eu sou aposentado. Para os mais jovens, né, a Telesc comercializava, instalava toda a rede física de telefones. Né? Era responsável pelo sistema telefônico, assim como todas as empresas de telefonia do país praticamente eram empresas, embora fosse uma SA, mas tinha forte participação do governo, né?
A diferença, né, naquelas empresas daquela época com as de agora é de que, primeiro, era muito difícil você conseguir comprar um telefone. Você tinha que começar a comprar num processo chamado autofinanciamento, que você comprava agora para receber daqui a 5 anos. Então, era extremamente difícil. Mas, por outro lado, era extremamente eficaz. A qualidade do serviço telefônico de 15 anos atrás era muito superior à qualidade dos sistemas telefônicos que nós temos hoje no Brasil, tanto do celular quanto do telefone fixo. Embora hoje qualquer pessoa, até um catador, uma pessoa que cata papel nas ruas tenha o seu celular. Então, na verdade, com a possibilidade das empresas estrangeiras virem para o Brasil, ficou fácil todo mundo ter o seu telefone. Hoje é absolutamente impossível alguém não ter telefone. Voltamos lá nas suas atividades ligadas ao turismo. Antes de ser secretário de trabalhar na Santur e de turismo aqui em Blumenau, na época do governo Renato Viana, já tinha alguma ligação com o turismo no município? Não, tinha porque o meu primeiro emprego tinha sido no hotel e sempre tinha uma boa afinidade com a atividade. Eu gostava da atividade, estudava turismo, colecionava mapas, colecionava material turístico, então sempre tive realmente gosto pela atividade turística. Tanto que quando eu fui convidado pelo secretário Renato Viana, pelo prefeito Renato Viana em 93, para ser secretário, eu fui convidado inicialmente por ele para ser secretário de Finanças. E não aceitei porque eu recém tinha saído de um período de 2 anos terríveis, foi os piores anos da minha vida, quando eu tinha sido diretor financeiro do antigo BEC, né? do nosso futebol. Eu tinha sido diretor financeiro. Foi a pior experiência que eu passei na minha vida, os 2 anos de diretor financeiro. E fui convidado para ser secretário de Finanças e disse que não aceitava. E aí ele me perguntou qual era o cargo que eu gostaria de ter e eu disse para ele, olha, pela afinidade que eu tenho com o setor, eu gostaria de ser secretário de turismo. E aí deu certo. Fui secretário de turismo durante o período do governo do Renato Viana, que foi de 93 a 96. Mas fui também durante esse período, esses 4 anos, eu acumulei o cargo de presidente da Proeb também durante um ano e meio por aí. Na época ainda era a Proeb. Mas eu quero abrir só um parênteses aqui, nessa sua passagem breve, e que o senhor disse que não foi boa, ou pelo menos não é de boas lembranças, no Blumenau Esporte Clube, ainda no Aderbal Ramos da Silva, estádio que ficava aqui próximo, na Rua das Palmeiras. Aliás, no primeiro ano da nossa administração, foi a administração que sucedeu aquela administração relembrada até hoje dos empresários. Houve um período em que empresários blumenauenses assumiram. O senhor chegou na época do presidente Bruno Zifos, não foi? Exatamente. Logo na sequência, fui insistentemente instado pelo meu amigo Wilson Vandal, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, e pelo meu irmão Raimundo, que era muito envolvido em futebol, a aceitar o cargo de diretor financeiro para compor uma diretoria com um grupo de jovens que eram todos ligados ao Bela Vista Country Club, que era o Bruno Zifos, o Zepa, né, que é um corretor de seguro que todo mundo conhece, o Marcos, que era diretor de futebol, enfim, um grupo de jovens e que precisava de um financeiro. E eu aceitei o cargo. Só que o problema é que todos fugiram. Eu pensei que o senhor ia dizer que o problema era a falta de dinheiro para ser diretor Também financeiro. era, porque no primeiro ano fez um bom trabalho. Esse grupo de jovens ligados ao Bela Vista conseguiram. Eu não sei se depois disso o BEC, em algum momento, teve uma quantidade tão grande de sócios contribuintes todo mês. Acho que não. Eu acho que não. Foi nesse primeiro ano onde o senhor estava lá que o Blumenau participou pela última vez de uma competição nacional. Tenho a impressão que sim. Mas o dinheiro acaba. Hoje continuam os clubes na mesma pindaíba, né? Então na época não era diferente. E aí todo mundo correu. Eu acabei ficando sozinho como diretor financeiro até o final do período e, lógico, tive uma enormidade de problemas. Alguns persistiram como ações de cobrança, né? Por aval, especialmente por aval, por fiança, apartamentos de jogadores, por tudo isso. Foram mais de 10 anos. Norberto, vamos voltar um pouquinho lá, porque o senhor falou que começou a trabalhar cedo, né? E claro, foi para a escola. Sem dúvida. E qual foi a sua primeira escola? Olha, como eu morava inicialmente no Bom Retiro, era o Colégio Pedro II, né? O que hoje ainda existe lá, me parece que com outro nome. Hoje uma parte é Escola Tiradentes, se não me engano, mas enfim, era no saudoso Pedro II, lá em cima do morro. Depois o João Wiedemann na Itopava Norte, depois o Colégio Santo Antônio no curso de Contabilidade, depois a Faculdade de Direito na FURB. Aí também comecei outros cursos na FURB, embora não tenha acabado, comecei o curso de Letras, comecei o curso de História também e acabei depois fazendo pós-graduação em Turismo e Hotelaria. Pois é, e o senhor influenciou bastante, inclusive, naquela equipe que ajudou a trazer para a FURB o curso de Turismo. Até porque o reitor da FURB na época, que era o Mércio Jacobsen, fazia pós comigo.
fazia parte comigo. E começaram a implantar o curso, discutir o curso de turismo. Eu apenas não concordava com o fato de que eles estavam implantando o curso de turismo em Pomerode, né? Eu acho que era um equívoco, embora Pomerode fosse e ainda continua sendo um grande destino turístico, um atrativo turístico muito forte, mas não conseguia entender que o curso de turismo lá em Pomerode fosse melhor do que aqui em Blumenau. E foi instalado o curso de turismo naquele período, exatamente nessa época em que eu estava também envolvido com o meu curso de pós-graduação. E o senhor entende que evoluiu essa proposta? Porque a gente fala muito em turismo na teoria, né? Estudando é uma coisa, lá na prática o resultado é outro. Eu diria que não, lamentavelmente não, mas aí é uma história bastante longa. Nós fomos um grande destino turístico, sem sombra de dúvida. Na década de 70, especialmente, embora as ações de turismo já tenham começado bem antes, no governo do Zadrozi, com a criação daquele famoso folder que até hoje se relembra, adivinhe que país é esse, e que deflagrou no Brasil, né, a vontade de conhecer esse país diferente, porque aquele folder dizia isso: olha, lá no sul, numa cidade chamada Blumenau, é um país diferente. E as pessoas queriam conhecer Blumenau então. Depois, ainda antes, já tinha sido criada a PROEB pelo prefeito Ercílio Deck, que constituiu a COEB com o objetivo de criar um grande centro de eventos, um grande centro de exposições. Aí vem os Zadrozi, aí na sequência, depois o governo do Félix Taixe foi realmente o governo em que o turismo deslanchou de uma forma extraordinária. Houve uma grande preocupação do Félix Taixe com a reformulação do nosso parque hoteleiro, estímulo à construção de novos hotéis, reformas. Foi um grande programa de investimento na hotelaria, estimulado pela prefeitura. O Natal, a decoração natalina começou naquele governo. Enfim, uma série de ações. Começou a se discutir também a transformação do Carlos Gomes num centro de convenções. Começou a se discutir no governo do Félix Taixe, aqui em cima no Frozen, numa famosa ata que até hoje existe no arquivo histórico, começou a se discutir a criação da Oktoberfest. 10 anos antes dela efetivamente existir, já se discutia no governo Félix Taixe a criação da Oktoberfest. E aí foi acontecendo. Nós somos um grande destino de compras no governo do Dalto. Isso continuou de certa forma, mas aí apareceu a Oktoberfest, que teve como fator positivo, né, a grande divulgação que se conseguiu, ainda mais. Até hoje continua sendo um grande atrativo turístico. A cultura foi revitalizada com a Oktoberfest, as pessoas começaram a produzir novamente seus trajes típicos, a música, a gastronomia, enfim, tudo relacionado à cultura, né? Foi novamente valorizado, mas por outro lado nos causou um problema seríssimo, que é a sazonalidade. O turismo passou a existir fortemente em Blumenau só no mês de outubro. Quem vinha em outro mês do ano dizia: não, vamos para lá em outubro, que aí a gente aproveita para conhecer a Oktoberfest. E isso foi um problema, a Oktoberfest causou esse tipo de problema. E aí depois disso nós investimos muito fortemente só em Oktoberfest. Só em Oktoberfest, o nosso negócio, eu mesmo viajava, na época que estava na Telesc, ia fazer cursos fora. Quando falava que era de Blumenau, o povo dizia: ah, Oktoberfest, Quer dizer, você se apresentava como Blumenau, a pessoa respondia Oktoberfest. E foi isso que nós trabalhamos. Isso foi um equívoco. Aí houve um momento em que a Oktoberfest caiu, de certa forma, no conceito de festa para beberrão, também por um equívoco de propaganda, da linha de propaganda que se utilizou em determinado tempo. E aí precisou realmente fazer um trabalho forte, e precisa até hoje, um forte trabalho de recuperação turística. Eu entendo que Blumenau continua sendo potencialmente um grande destino turístico, mas os turistas já não dormem aqui, os turistas dormem em Balneário Camboriú, os turistas estão vindo aqui de ônibus conhecer essa praça, conhecer a prefeitura, conhecer o Parque Vila Germânica, que hoje é o ponto mais visitado da cidade, mas não dorme por aqui. O tempo de permanência, portanto, é baixo, a ocupação é baixa, enfim, é preciso um grande trabalho, é preciso um planejamento, e mais do que planejar, porque planejar já se planejou muito. Todos os governos que assumem planejam, alguns tiram alguma coisa da gaveta, outros engavetam, mas o que precisa é fazer. Hoje eu vi no jornal de Santa Catarina uma frase que me chamou muita atenção, do Padre Heitz: o importante não é ser, não é pensar, não é planejar, o importante é fazer. E isso é que nos falta no turismo. Então vamos fazer um breve intervalo e a gente retoma essa conversa em seguida, pode ser? Ok, pode ser. Norberto Metti é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Até já!
Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O meu entrevistado hoje é o Norberto Metti, que já foi secretário de Turismo em Blumenau, presidente do Parque Vila Germânica. E, aliás, foi na época em que o senhor esteve à frente do complexo da vila, que antes se chamava Proeb, que aconteceu essa transformação de Proeb para Vila Germânica. Né? É verdade, é verdade. Nós assumimos o governo na época, em 2005. Eu tinha, na minha cabeça, nós já havíamos discutido lá atrás, o artista plástico Luizinho Bernardes, eu e o falecido Haroldo Letzoff. Nunca esqueço disso, numa mesa, evidentemente, de cerveja, discutimos a ideia de ampliar aquela estrutura que tinha ali na Proeb e transformar aquilo numa área temática, num parque Vila Germânica, num espaço Vila Germânica. Isso foi discutido por volta de 95. Quando eu fui convidado pelo João Paulo para ser presidente da Vila Germânica, imediatamente me veio à cabeça o que nós havíamos discutido lá atrás. Então existia de minha parte o desejo de melhorar aquela estrutura ali. Mas havia também um projeto sendo discutido amplamente na cidade, que era a criação do CIEF, do Centro Internacional de Feiras e Eventos, que a CIB estava capitaneando e a prefeitura estava envolvida, mas esse projeto não andava, esse projeto era discutido, havia o problema do terreno supervalorizado e aí numa reunião na Vila Germânica, onde esteve presente também na época o governador Luiz Henrique da Silveira e o prefeito, se discutiu amplamente, se chegou à conclusão que o CIEF momentaneamente estava, não morto eu diria, mas havia uma necessidade de um recuo no projeto do CIEF. Norberto, e foi um projeto, né, que teve o apoio, inclusive, do governador Luiz Henrique e que viabilizou, né, o Parque Vila Germânica. Diante da impossibilidade de continuar com o projeto do CIEF, a pergunta do governador foi: qual é o plano B? Bom, o plano B, respondeu o prefeito João Paulo na época, é derrubar tudo isso aqui, é reformar isso aqui. Aí o governador retrucou: nós vamos derrubar tudo e fazer novamente. E aí foi aquela famosa ação que eu não vi igual no serviço público até hoje. Terminou a festa de 2005, no dia 26 de outubro, no mesmo dia que vai terminar esse ano a festa, começou-se a derrubada de toda a estrutura que havia na Vila Germânica. E em abril nós estávamos com toda a nova estrutura pronta, construída, porque começava a Texfair. Então foi realmente um projeto audacioso, contamos com a sorte do tempo, que realmente ajudou muito, foi um período de poucas chuvas, mas sobretudo com a coragem, com o empenho, com o envolvimento, com o desejo tanto do prefeito João Paulo quanto do governador Luiz Henrique em construir o espaço. E logicamente também tivemos o apoio da iniciativa privada que custeou o projeto. Bom, o senhor passou por 2 governos, né, à frente do turismo, do Parque Vila Germânica mais tarde também. Sim. Como é que o senhor define essa passagem, esse tempo comandando o turismo e estando na organização da festa? Olha, eu confesso que tenho um pouco de frustração, porque no turismo, eu fui secretário de turismo no governo do Renato Viana e lembro bem até hoje que, embora houvesse muito desejo, tanto meu quanto do próprio Renato Viana, de investir, de trabalhar, de divulgar, mas ainda assim haviam restrições fortes com relação a finanças. Na época, a Secretaria de Finanças era o que mais nos puxava o freio, né? Então havia, na verdade, uma falta de apoio por parte do restante do governo no sentido de estimular ou de permitir que se trabalhasse mais intensamente o turismo. O Adolfo Werner estava na Proeb, ajudava bastante, porque já tinha sido secretário, mas ainda assim eu diria que o trabalho que nós começamos naquela época não teve continuidade. No governo do João Paulo, infelizmente, eu fui secretário de turismo só por 1 ano e alguma coisa. E, por exemplo, aqui onde nós estamos gravando, no Beer Garden, nós começamos um trabalho de reforma. Até hoje tem ações aqui ainda que nós começamos a implementar, mas que também não tiveram continuidade. Então, eu acho que ainda cabe em Blumenau um bom projeto turístico, mas, sobretudo, é preciso um envolvimento maior, que não pode ficar só à mercê do secretário de turismo,
que agora me parece vai ser um secretário de 4 anos, o que é bom, porque já tivemos governos em que o secretário mudava a cada ano, né? E é preciso no turismo um processo de continuidade, um conselho de turismo atuante, forte, que discuta as questões e principalmente que se conscientize, não só o governo como a população, de que turismo é hoje, né? E as pessoas não lembram disso, porque falta lhes dizer isso todos os dias. O turismo é uma das 3 maiores atividades econômicas do mundo. Vou deixar um pouquinho ao Oktober, quero falar de outra atividade, né, que ela tem uma dimensão muito grande, que é o Stamped, que o senhor também ajudou a idealizar e que é uma realidade aqui em Blumenau. O Stamped foi uma ideia que foi trazida, foi levada ao Instituto 150 anos, que cuidou da comemoração dos 150 anos do município, que era presidido pelo Ricardo Stodi, que eu era secretário executivo. O Horácio nos trouxe a ideia da realização e ele foi encarregado de organizar, mas acabou não organizando, enfim, a ideia sobrou e organizamos então o primeiro encontro, mas com a ajuda do Convention Bureau e do Sind Lojas, que organizou essas 2 entidades, através do Márcio, que é o secretário do Sind Lojas, e o Periquito, né? Célio Quinot, que era do Convention Bureau, organizaram o primeiro. Já sentou aqui, inclusive, já deu uma entrevista. É o primeiro, o segundo encontro. O Caminha também, o Caminha não esteve envolvido. Não, mas é que eu e o Caminha tínhamos um programa de televisão chamado Stamped, e aí nós entramos como uma espécie de apoiadores, de divulgador, e mais logo na 3ª edição nós acabamos entrando como organizadores, né? Então passamos a ser realmente os organizadores, daí para frente cresceu, agora nós estamos na tivemos a 23ª edição. Eu acho que foi seguramente dos eventos que nós fizemos em Blumenau o evento que mais repercutiu e mais cópias teve, né? Porque hoje existe um grande volume de eventos acontecendo no estado inteiro e até fora do estado que copiaram o Stamped. E lamentavelmente acho que dificilmente acontecerá o próximo encontro de Stamped no próximo ano, porque ainda continua a pressão muito forte de alguns poucos comerciantes da Rua 15 que pressionam, que já foram ao prefeito, que pressionam o CDL. Infelizmente nós continuamos aí com a incerteza com relação aos Stamped. Como é que o senhor define essa relação, esse sentimento com a cultura, com as origens germânicas, o senhor que está tão envolvido? Eu diria que mais, embora meus amigos da cultura não gostam muito que eu diga isso, mas indiscutivelmente no mundo a cultura é o maior produto turístico. Então eu trato a cultura e me preocupo com a cultura, não porque seja um apaixonado pela cultura, eu também gosto. Leio muito, conheço a história da cidade, conheço muito a história, li muito sobre a história, tive também participação em alguns momentos da história, mas mais do que isso eu penso como alguém formado em turismo. A cultura precisa permanentemente ser cuidada e tratada como um produto turístico, porque é indiscutivelmente o melhor produto turístico que se tem. Só que, infelizmente, então há em alguns momentos, em alguns eventos, há o apoio, há o envolvimento, mas também ainda não como deveria ser, né? E aí existem pressões outras, né, como esse da questão do Stamped. O Stamped, embora seja hoje um evento que não reúna apenas grupos de Stamped, reúna também grupos que jogam bocha, jogam futebol, enfim, jogam canastra, que não são grupos de Stamped, mas é um momento de realmente se reunir a comunidade e é indiscutivelmente um grande evento cultural. Norberto, o senhor também, na sua trajetória profissional, foi vereador, né? Fui. Faz um bom tempo isso. Faz. Foi em 89, no governo do Wilson Kleinubin, eu fui oposição ao governo Wilson Kleinubin na época, eu tinha sido eleito, meu partido recém tinha sido criado, eu fui eleito como vereador, fui vereador na verdade só um período, só 4 anos e não consegui me reeleger depois, embora tivessem dito na época, me tivessem dito várias vezes que eu era um bom vereador atuante, mas política tem essas coisas, então eu tive apenas um período, acho que foi um grande aprendizado, até porque eu tive a felicidade de conviver com o Milton Pompeu da Costa Ribeiro, com o Dr. Wilson Santiago, com alguns nomes muito expressivos, né, do cenário turístico, do cenário político do passado e aprendi evidentemente muito com eles. E como vereador eu sempre me envolvi muito, eu era líder da oposição, mas eu efetivamente trabalhava. Olhava todos os projetos, me preocupava inclusive em orientar alguns colegas, nós tínhamos alguns colegas também mais humildes, como por exemplo o vereador Maninho, Zé Cabiço, né, e que faziam perguntas para ele, como é que a gente vota nesse projeto, né? O que o senhor acha disso? Então, acho que foi realmente um bom período de aprendizado, mas foi somente um período, e acho que está de bom tamanho, né? Pois é, e agora não faz muito tempo o senhor foi homenageado pela Câmara de Vereadores, né? Homenageado pela Câmara de Vereadores, pela atividade no turismo, né? Foi gratificante porque
Acho que foi a primeira vez que alguém me homenageou com relação... Embora eu tivesse recebido no período que eu passei, não só na Santur, mas na Vila Germânica, recebi por 2 vezes lá no Parque Beto Carreiro um troféu enorme que tem lá em casa hoje, que chama Personalidade Turística, se eu não me engano, recebi por 2 vezes. Mas enfim, na cidade, e pela qual eu brigo muito com relação à questão do turismo, eu fui homenageado pela Câmara e fico evidentemente muito grato por isso, porque é um reconhecimento do trabalho que a gente tem desenvolvido. Não só, eu diria que não só na questão do turismo, né? Eu tive envolvimento em muitas atividades comunitárias, nos clubes de serviço que eu participei, no Aeroclube de Blumenau, no Ícaros do Vale, né? Que nós, durante um bom tempo, participamos lá como paraquedistas. E agora continua trabalhando, lógico. Continuo trabalhando, eu tenho uma empresa... Não está aposentado ainda? Não, eu estou aposentado pela Telesc, mas foi uma aposentadoria precoce, portanto tem uma aposentadoria com salário desse tamanho. É preciso continuar trabalhando e, lógico, eu tenho apenas 63 anos, eu acho que ainda há muito por trabalhar. Só a barba que ficou branca. Eu acho que ainda há muito por trabalhar. Tenho agora a felicidade de ter uma empresa de eventos em que eu tenho sócio o Devlon da Rocha, que é um menino que tinha uma empresa chamada Sol Feiras e Eventos. Agora nós somos em 3 sócios, a Cristina Miranda, que trabalhava comigo também na Vila Germânica. Estamos fazendo, a nossa empresa faz o Festival de Botecos, faz o Festival Gastronômico, faz a SC Gourmet. Acabamos de ser contratados para tocar a gastronomia e a cerveja da Marejada, que a Marejada também pretende caminhar para uma reconstrução. Então, temos alguns eventos fora sendo discutidos, em Caxias do Sul, em Campinas, enfim. Então, continuamos trabalhando na área de eventos, que é realmente o que a gente gosta de fazer. E o senhor tem um leque que vai além de Blumenau, né? E certamente viajou pelo mundo, conhece muito dos eventos nacionais. Né? Até porque no período em que eu estive na Santur, eu era diretor de marketing, portanto tinha que estar em todos os eventos, e não só nos grandes eventos nacionais, como também nos eventos internacionais. Algumas feiras em que Santa Catarina sempre buscava se divulgar, que eram as feiras de Lisboa, em Portugal, de Berlim e também de Madrid. Então havia permanente, especialmente no Mercosul, na Argentina, enfim, em todos os países do Mercosul, em Santiago do Chile. Isso nos trouxe realmente um grande cabedal de conhecimento na atividade turística e de eventos. Bom, o senhor deve ter visto muita coisa interessante, claro, muito mais para frente em relação ao nosso turismo, porque, por exemplo, na Europa, né, eles estão muito avançados. Mas o turismo, embora, lógico, hajam componentes culturais, que, como eu já disse, são potenciais produtos turísticos, grande produto turístico, mas ainda assim, também no mundo, tem muito destino turístico que tem flores, muitas flores plantadas, que tem ruas bonitas, que tem coisas que nós podemos fazer perfeitamente. Por isso que eu repito sempre que a Vila Germânica, que é hoje o parque que mais recebe turistas, né, mais de 1 milhão de pessoas por ano, pode ser ampliado, pode ser melhorado, podemos ter um grande espaço gastronômico, uma grande área de alimentação, podemos ter ao lado do setor um outro empório Vila Germânica. A nossa Rua 15 pode ser transformada na rua mais bonita do Brasil. Eu tenho inúmeros exemplos guardados e registrados de destinos turísticos que foram construídos pela mão do homem, que não são... o melhor deles talvez seja Gramado, embora esteja num local bucólico, entre serras, bonitinho, mas Gramado, há 40 anos atrás, não era destino turístico. Destino turístico do Rio Grande do Sul era Caxias e não Gramado. Foi construído pelo empenho, pelo envolvimento, a cidade foi sendo transformada naquele tesouro que é hoje. E aí tem essa diferença, lógico. Você toma chopp aqui, toma cerveja no Rio de Janeiro no Carnaval, toma chopp lá em Berlim, toma vinho em Caxias do Sul, toma vinho no Chile, em Roma. Sim. Quer dizer, não é a bebida só que atrai. Agora, a cerveja artesanal, por exemplo, nós começamos aqui o processo, praticamente é o diferencial. Hoje já fomos superados por Minas, pelo Paraná, e estamos sendo superados pelo Rio Grande do Sul, que tem mais cervejarias artesanais do que Santa Catarina daqui a pouco. Algumas já tem mais. O Museu da Cerveja, até pouco tempo, era o único museu da cerveja no Brasil, mas careceu mais melhorias, enfim, ampliar. Hoje nós temos um museu da Boêmia em Petrópolis que nos deixa envergonhados diante do que nós temos, mas continua sendo um belo referencial ao período de produção de cerveja no período colonial, da família Feldman, da família Rosa, Rischbitter, todas essas famílias que produziram cerveja no período colonial, está aqui no nosso museu e que precisa merecer atenção para ser aprimorado, melhorado, porque ainda é o local, depois da Vila Germânica, que mais turistas recebe. Norberto, quero te agradecer. Muito obrigado também. Para contar um pouco da tua história, essa relação com a cidade, e certamente nós vamos ter outra oportunidade
para outra vez sentarmos aqui e relembrar momentos e projetar, quem sabe, o futuro nessa área que o senhor conhece muito bem. Estou sempre à disposição, muito obrigado. Norberto Metti foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.